Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 18 de janeiro de 2023, Evangelista de Comunidade, Rosângelo Decol. Amados irmãos e irmãs em Cristo, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Palavra Pastoral. Para a Palavra Pastoral de hoje, nós temos como tema Cristo está presente em sua Palavra. Como texto bíblico também para hoje, nós temos o texto de João, capítulo 8, versículo de número 51. E está escrito assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Amados, a palavra de Jesus, ela nos permite permanecer fiéis no segmento. O Evangelho de João, no capítulo 8, ele começa com uma cena muito forte, quando trazem para Jesus uma mulher que foi apanhada no ato do adultério, e os homens, segundo a lei de Moisés, querem apedrejar esta mulher. Mas Jesus, ele, não descumprindo a lei de Moisés, ele olha com atenção aquela causa e com a palavra, ele diz para todos: tudo bem, cumpra-se a lei. Aquele que dentre vós estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Então, cada um deles, acusados pela sua própria consciência, foi embora. Jesus não descumpriu a lei, porém Jesus ensinou a todos a terem compaixão uns dos outros. E isso foi algo marcante, porque Jesus não usou força nem violência, ele usou a palavra, o poder da autoridade da palavra, para mostrar a todos o verdadeiro sentido de amar a Deus e de amar ao próximo, né? Então, veja a autoridade e o poder que tem a palavra de Deus. Então, isso se espalhou e as pessoas disseram: poxa, esse homem tem um envio divino, este homem tem algo diferente na vida dele. E muitos passaram a segui-lo, né? Alguns questionaram, mas ele disse: olha, quem me enviou está comigo, porque eu faço o que agrada àquele que me enviou, né? Muitos, então, creram nele, porque ele falou da sua comunhão com Deus. Muitos creram nele. Mas também alguns acabaram achando muito diferente aquele discurso, não contentados com aquele discurso, também alguns disseram: ele tem demônio. Mas o que a palavra de Deus nos mostra é que Deus está em Jesus Cristo. Deus está em Jesus Cristo porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Nele estava a luz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então tudo aquilo que foi testificado de Cristo se cumpriu em Cristo, mostrando que Jesus Cristo é vindo de Deus e que ele é a própria palavra de Deus encarnada, e que os atos de Jesus, a vida de Jesus, testifica verdadeiramente da palavra de Deus. Porque Jesus cumpriu a palavra. Tudo que ele fez foi em comunhão, em linha com a palavra. E ele nos revelou também a palavra de Deus. De modo que a gente pode dizer assim: quer conhecer a Deus? Conheça a sua palavra. Quer conhecer Jesus? Conheça a sua palavra. Porque ele disse: examinai as Escrituras e vedes que elas testificam de mim. E quando nós olhamos o que as Escrituras testificam de Jesus e as ações de Jesus, nós vemos que ele agiu em linha, ele agiu em concordância com a sua palavra. Assim como Deus havia prometido enviar o seu Filho, e ele veio. Porque Deus também disse: eu velo pela minha palavra para cumprir. Porque Deus se identifica com a sua palavra. Então, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo testificam da palavra. Então, muitas vezes nós até conseguimos errar porque não conhecemos as Escrituras. Mas quando nós buscamos um conhecimento das Escrituras, Deus nos revela, através do conhecimento das Escrituras, através da palavra, qual é a sua verdadeira vontade.
qual é o seu verdadeiro propósito. Ele nos faz enxergar o que é certo e o que é errado. Ele nos faz conhecer qual é o seu plano de redenção. Ele nos faz conhecer Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele nos faz conhecer que Jesus Cristo está presente na nossa vida. Que através do ativar do Espírito Santo, Jesus está presente no nosso dia a dia, está caminhando conosco. E onde está ativo o Espírito Santo? Daí a gente pode parar para pensar o seguinte: o Espírito Santo tem que estar ativo em mim. Eu tenho que criar uma sensibilidade no meu ouvido para ouvir a voz do Espírito. Eu tenho que buscar estar em comunhão com o Espírito Santo, para que seja dado a mim a sabedoria e a revelação da palavra de Deus, para que eu possa agir em comunhão com esta palavra, fazendo assim a vontade de Deus, lavando meus olhos com o colírio que é do Espírito, para perceber e entender que Jesus está presente comigo todo o tempo. Para poder compreender, quando eu estiver no serviço divino, a palavra que sai do altar, então eu posso pedir sabedoria ao Espírito Santo, para que eu possa compreender e entender esta palavra que sai do altar. Para que eu possa, ao ouvir esta palavra, querer colocá-la em prática na minha vida. Para que eu não queira ser apenas um ouvinte esquecido, mas aquele que é fazedor da boa obra. Porque não adianta apenas ouvir a palavra, mas temos também que colocar essa palavra em prática na nossa vida. Ou seja, andar em linha com a palavra. Temos que santificar o momento de recebermos os sacramentos e entender que os sacramentos também são a vontade de Deus, o poder de Deus agindo na nossa vida para a nossa santificação, para a nossa purificação. Então, a palavra e o sacramento, eles são como um alimento para a nossa alma, tanto quanto o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma precisa se alimentar da palavra de Deus e dos sacramentos, para estar fortalecido no Senhor, para estar ativo na obra de Deus, na comunhão, no verdadeiro seguimento do Evangelho. Então nos alimentemos da palavra, porque Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é um alimento forte para a nossa alma. Os sacramentos também são fortaleza para a nossa vida de fé. E nós necessitamos disso. Mas necessitamos também tê-los em evidência na nossa vida. A palavra de Deus ela tem que fazer parte das nossas conversas, do nosso dia a dia. Porque assim a palavra, ela estando ativa em nós, nós vamos saber decidir entre o bom e o mal. Entre aquilo que é justo e aquilo que é injusto, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas a palavra de Deus ela vai nos dar uma iluminação para fazermos a boa decisão. O Senhor está sempre conosco e a sua palavra ela é como uma bússola, como um farol. Nos dias de hoje podemos dizer como o nosso GPS, que ela nos guia pelo caminho correto. Cristo disse: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por eles. Mas quem vai entrar pelo caminho da perdição é justamente aquele que não conhece a Deus, que não conhece a sua palavra. Porque nós, quando conhecemos a Deus e conhecemos a sua palavra, nós queremos andar pelo caminho que o Senhor nos propôs. Nós queremos andar em linha com esta palavra, praticar esta palavra na nossa vida, no nosso dia a dia. Não queremos apenas ser só ouvintes dessa palavra. Nós queremos ser aqueles que agem de acordo, que agem em concordância com esta palavra. A palavra que nos diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Então nós vamos colocar Deus sobre tudo, porque o amamos. Nós vamos amar o nosso próximo, vamos ter o cuidado, a preocupação também com ele. Nós vamos ter o cuidado em agradar a Deus, como Cristo disse: Deus está comigo porque eu também faço aquilo que lhe agrada. E que nós possamos dizer também de nós mesmos: eu creio que Cristo está comigo. Eu creio que Deus está comigo. O Espírito Santo está ativo na minha vida, me ajudando a fazer aquilo que agrada ao Pai. Me ajudando a fazer aquilo que é bom. Então,
quando eu estou repleto do conhecimento da palavra, quando a palavra é o meu alimento, então eu vou procurar o melhor caminho. Procurar com zelo os melhores dons. Procurar com zelo o melhor caminho. O caminho da fé, o caminho da esperança, o caminho do amor, o caminho da graça, o caminho da comunhão com Deus e da comunhão também com o meu próximo. O caminho de fazer aquilo que é justo e que é agradável a Deus. Porque a palavra me ensina isso. A palavra me ensina que eu posso encontrar nela refúgio, fortaleza, eu posso encontrar nela conforto, segurança e paz. Eu sei que o meu Deus não vai me decepcionar. Então, quando nós passamos a pensar desta maneira a respeito da palavra, a respeito da presença de Cristo na nossa vida, nós não vamos estar entristecidos. Não vamos perder a esperança, mesmo diante de situações difíceis, porque nós temos aquela certeza. O meu Deus está comigo. E maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E pela palavra eu conheço a Deus. E conhecendo a Deus pela palavra, eu tenho nele conforto, confiança e segurança. Naquele que é o Filho de Deus. Naquele que é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Amados, que Deus continue abençoando a todos rica e abundantemente. E até o nosso próximo encontro. Amém.